Já conhecemos os dois adversários na Libertadores de Bahia e Corinthians. Vamos falar das contratações no mercado da bola desses dois times também, tanto do Bahia quanto do Corinthians. Vamos falar de possivelmente Oscar pintar no São Paulo, duas bombas no Palmeiras possíveis, tá? Gabriel Jesus, uma delas ficou balançada aí com uma proposta do Palmeiras, contratações do Bahia, contratações do Vitória e o Grêmio encaminhando o seu novo treinador. Bora agora para as notícias do dia, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Diogo Cunha mais uma vez aqui para falar sobre futebol brasileiro. O mercado da bola tá agitadíssimo. Todos os dias a gente tem atualizado as principais informações aqui no canal. Não deixa de se inscrever para participar das lives que estão rolando aqui no canal. Todos os dias temos live, então ativa o sininho aí para participar com a gente e também para receber mais vídeos como esses aqui, para a gente trocar ideia. Hoje acabamos de ter aqui o sorteio da Libertadores. Vamos falar sobre Corinthians e Bahia primeiro, né? Primeiro sobre esses sorteios, né? E depois sobre as contratações dele. Vamos falar sobre as contratações primeiro, né? O Corinthians, rapaziada, o Corinthians ele tá meio que trabalhando por renovações. Ainda não tem nenhum nome assim no Corinthians que o Corinthians esteja em cima, né? A gente sabe que o Corinthians gastou muito dinheiro para se livrar do rebaixamento nesta temporada atual, acabou conseguindo ali se salvar do rebaixamento, não só se salvar como pegar uma vaga na Libertadores. A gente vai falar qual é o adversário do Corinthians agora, mas o Corinthians está trabalhando para a renovação dos seus jogadores primeiro. Já renovou com o Carídio, está tentando renovar com o Thales Magno, né, que está emprestado pelo Corinthians. O Corinthians está tentando fazer a manutenção dos seus principais jogadores que deram certo. Reforços, cara. A gente sabe que o Corinthians aumentou a sua dívida aí para 2,4 bilhões de reais nessa temporada. Então o Corinthians não tá com tanto caixa assim para investir pesado, né? Então o Corinthians está meio que dando uma freada, até porque acertou muito no mercado de contratações do meio do ano. Então o Corinthians ainda não começou a falar muito em reforços. O único reforço que pintou ali na pauta do Corinthians foi o Wendel, né? Foi o Wendel, lateral do Porto, só que o São Paulo já estava mais avançado. A gente vai falar sobre isso, sobre o Wendel pinta no São Paulo não nesse vídeo. Então o Corinthians se retirou porque não queria leiloar, né, aumentar, inflacionar a contratação do Wendel. Então lateral esquerdo aí de seleção brasileira, o Corinthians saiu. Foi o único nome ventilado no Corinthians. Mas antes da gente falar aqui do Bahia, né, antes da gente falar do Bahia, de quem o Bahia tá querendo contratar, adversário do Corinthians na Libertadores. Já aviso que é mamata e é uma mamata boa, tá? Corinthians vai pegar Universidade Central da Venezuela, um time de Caracas. Então assim, a viagem para Venezuela é ruim, é bastante ruim, é uma logística ruim, mas pegou um time tranquilo. Caracas é mais tranquilo, né? Capital da Venezuela. Viagem não tão ruim quanto poderia ser. E o Universidade Central é um time que estreia em Libertadores. Então o Corinthians vai decidir em casa, tem tudo para passar aí para a terceira fase. Lembrando que na pré-Libertadores os brasileiros disputam duas fases prévias até chegar na fase de grupos. Então o Corinthians pega aí um sorteio tranquilo nesta fase da Libertadores. Já o Bahia, a gente já pode pular para o Bahia antes de falar das contratações. O Bahia se ferrou um pouquinho, tá? Bahia deu muito azar no sorteio, vai pegar um representante da Bolívia, ainda não está decidido quem será, deve ser o vice-campeão do campeonato boliviano. Então já vou botar aqui na tela para você, torcedor do Bahia, o campeonato boliviano, como é que tá. Aqui ó, Bolívar, né, é o campeão, falta uma rodada. O Strongest está na segunda posição aqui, né? Então deve ser o Strongest o time que vai se classificar para essa temporada da Libertadores. O Strongest está ali, ó, no clausura, nesse torneio final. Ele tá com 16 pontos, ele tem que ganhar, né, essa chave aqui e tá 2 pontos à frente do seu adversário. Então o Strongest deve encaminhar aí essa sua classificação, deve ser o The Strongest o adversário do Bahia. Torcer para que não seja, porque aí não pega altitude, né? O Bahia decide em casa, então isso é bom, decide na Fonte Nova. Mas seria bom tentar fugir do The Strongest, né? Como o sorteio deu The Strongest, o Bahia tem essa pedreira pela frente aí, deve pegar altitude na sua volta à Libertadores, beleza? Então, falando aqui sobre contratações do Bahia para o ano de 2025, cara, vamos lá. Voltou a tabela do campeonato aqui, né? Mas, enfim, Bahia já ofertou 25 milhões de reais para contratar
O Douglas, jogador de 27 anos, já jogou pelo Bahia, né? Lá em 2019, estava emprestado pelo Corinthians. Cara, um bom reforço, tá? Um bom reforço. Ele tá no Nantes, tá? Da França. E o Bahia ofertou aí 25 milhões de reais para tentar contratar o Douglas, reforçar ali o seu meio-campo. O Bahia que tem uma boa trinca de meio-campistas titulares, mas quando um deles sai, a gente sabe que cai muito, né? A qualidade técnica do meio de campo do Bahia. Ele que é revelado no Fluminense, né? Foi revelado em 2015. Quando ele foi revelado no Fluminense, eu lembro que o Abel até, se não me engano era o Abel, o técnico, disse que era um dos melhores volantes do Brasil. Calma aí, Abel também, né? Mas evoluiu como jogador e o Bahia tá tentando a contratação dele. Não chega para ser titular, tá? Mas é um bom reforço pro meio de campo ali. O Bahia tá abrindo os cofres, tá? Outro jogador que o Bahia tá atrás, Eric Pulga, ofereceu 18 milhões de reais e está próximo de conseguir. Eric Pulga, para quem não viu a Série B, né? Foi o grande destaque da Série B nessa temporada. Jogador de 24 anos, foi o artilheiro da Série B, deu algumas assistências, também fez 13 gols na Série B. Um ponta muito, muito bom mesmo, assim, um jogador de muita qualidade técnica, jovem. E ofereceu 5 anos de contrato para o Eric Pulga, o Bahia. A gente sabe que o Projeto City, né, o grupo do City, né, que está por trás ali do Bahia, eles sempre vão atrás de jovens jogadores, né? Então o Eric Pulga entra nesse perfil aí de contratações do grupo City. Tem aqui algumas concorrências, né? O Torpedo Moscou ofereceu 19 milhões ao Vozão ali no início do mês. Mas não conseguiu, né? Eu acho que o Eric Pulga também não tá muito afim de ir lá pra Rússia, né? Então, não sei também. Mas segundo o Globoesporte.com, o Ceará quer 5 milhões de euros, o Torpedo ofereceu 3 milhões de euros, 5 milhões de euros seriam ali algo acima ali de quase 30 milhões de reais, então talvez o Bahia tenha que aumentar um pouco essa proposta, mas está caminhando aí para um final feliz, Eric Pulga no Bahia. Pulando agora para o São Paulo, rapaziada. São Paulo, a gente sabe que não tá com esse dinheiro todo também, né? O São Paulo também está segurando gastos, então está tentando agrupar ali investidores, né? O magnata grego que estava pensando em comprar o Vasco também está negociando com o São Paulo, mas calma, não é para comprar o São Paulo não, tá? São Paulo não virou SAF ainda não. A intenção, né, do São Paulo, segundo Casares, nessa matéria do Globo Esporte, e do Evangelos Marinakis, cara, é investir na base do São Paulo, tá? Então, o que ele faria? Ele não compraria a base do São Paulo, ele investiria na base do São Paulo, colocaria dinheiro e, em retorno, ele teria participação em todas as vendas do São Paulo, tá? Não sei se isso é bom. O Casares, né, a intenção do Casares é fazer com que o São Paulo consiga captar mais jovens antes deles chegarem ao profissional, ou seja, reforçar a base do São Paulo com o dinheiro do magnata e também, né, com o que ele tem a oferecer. Ele tem alguns clubes na Europa, né? Ele é dono do Olympiacos, do Rio Ave de Portugal e do Nottingham Forest. Então, ele viria, né, os jogadores que fossem captados pelo São Paulo viriam com essa possível promessa de, olha, você tem uma ponte para a Europa aqui, você pode jogar no Nottingham Forest, no Rio Ave, mais tranquilamente do que se você for para outro clube. Então, é meio que uma atração que o São Paulo tende a colocar no mercado, algo parecido com o que o John Textor faz no Botafogo, mas com jogadores profissionais. Então, o São Paulo está tentando aí angariar esse investimento para sua base, tá? Oscar no São Paulo. Galera, o que a gente tem de novidade sobre Oscar no São Paulo? Ele já declarou que não pretende voltar ao Brasil agora. O Oscar tá ali com 31 anos, né? Tá com 31 anos, já disse que não quer vir. O Casares, ele deixou em aberto, né? Tá vendo? O pessoal do futebol tem falado bastante, presidente de São Paulo. Eu também falei com ele 2 vezes, com o Oscar, e vejo que agora é uma decisão familiar. Ou seja, a família do Oscar não quer voltar para o Brasil. É claro que nós temos que desembolsar a grana. Esse orçamento veio muita gente falando desse orçamento. Tem o fundo e estão trazendo o Oscar, né? O São Paulo tem um fundo financeiro, mas ele disse, gente, o nosso fundo tem um teto. Se ele estiver dentro do teto, a gente investe. Se não, não investe. Então assim, cara, ele deixou em aberto, mas a gente sabe que o Oscar
não deve voltar para o São Paulo. Ele tá meio que deixando em aberto para jogar para a torcida ficar esperançosa, mas o Oscar ainda tem mercado lá fora, ainda pode continuar na Ásia, talvez no futebol americano, né, no futebol dos Estados Unidos. Então, muito improvável que o Oscar venha, mas se viesse, seria uma contratação excepcional. Um jogador jovem ainda tem muito a dar ao futebol. O Oscar foi revelado no São Paulo, né? O que tem de certo no São Paulo é que o São Paulo contratou um jogador para a divisão de base. Matheus Menezes, do São José, veio por empréstimo para jogar o Sub-20, mas nem a copinha ele vai poder jogar, porque ele veio depois da fase de inscrições na copinha. Então, não vai jogar a copinha. Então, são R$700 mil por 60% dos direitos, se o São Paulo quiser comprar ele ao final do empréstimo, o empréstimo de 1 ano com o São Paulo. O Wendel no São Paulo, próximo, porém, porque ainda não fechou com o Wendel. O Wendel, um lateral de 31 anos, já foi convocado para a seleção brasileira, tem contrato com o Porto só até 2025, então o Porto está desesperado para conseguir qualquer graninha com o Wendel, né? Isso é bom para o São Paulo. Ele quer voltar para o Brasil, o Wendel, porém, cara, o São Paulo tá sem espaço na sua folha salarial. Então o São Paulo não quer fazer loucuras, né? Antes de contratar o Wendel, o São Paulo quer ter certeza que vai ter espaço na folha salarial. Então o São Paulo tá querendo aí despachar alguns jogadores para abrir espaço para o Wendel chegar. Qual é a negociação pelo Wendel? São Paulo ofereceu o Moreira, tá? Garoto aí da divisão de base, ofereceu o Moreira por empréstimo com cláusula de compra pelo Porto, em troca da liberação do Wendel. Assim, o Porto pode perder ele de graça. Então, assim, ter o Moreira por empréstimo e, de repente, comprá-lo, ter uma opção aí de uma prioridade de compra no final, para o Porto pode ser bom, né? O Porto já demonstrou interesse no Moreira ali no meio desse ano de 2024, então talvez seja bom, né? Melhor do que perder o Wendel de graça. O Wendel deve jogar no São Paulo, o São Paulo só está esperando aí abrir espaço na sua folha salarial. Agora, o Palmeiras, meu irmão, pula para o Palmeiras, que o Palmeiras está próximo de Paulinho, 24 anos, um dos destaques do Atlético Mineiro na temporada 2023. Em 2024 ele não foi tão bem assim, né? Conviveu com muitas lesões, jogou lesionado, segundo ele, boa parte da temporada. Chegou a passar por uma cirurgia agora no final da temporada, né? E o Galo quer 25 milhões de euros pelo Paulinho, meu irmão. É muita grana, tá? 25 milhões de euros, 162 milhões de reais. É mais ou menos o que o Botafogo pagou no Almada, mas o Botafogo pagou menos que isso até, tá? Pagou menos que isso. E o Palmeiras está tentando negociar, né? O Palmeiras está tentando colocar 18 milhões de euros e mandar 2 atletas no lugar, né, dos outros 7 milhões de euros. Então, assim, o Palmeiras está tentando negociar com o Atlético, ver se o Atlético aceita, né, esse molde de 18 milhões de euros mais 2 jogadores. Eu não sei se o Atlético aceitaria isso, teria que ser 2 bons jogadores, né? Porque o Paulinho é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, mas o Atlético não tá tão bem, né? Então aqui, ó, segundo o Globoesporte.com, o Palmeiras avançou nessa contratação pelo Paulinho, tá? Antes tratado como possibilidade remota, o negócio esquentou da seguinte forma: os 18 milhões de euros e mais um jogador do elenco profissional e outro da base, tá? Então, assim, o Atlético vai poder pegar um jogador da base do Palmeiras. A gente sabe que a base do Palmeiras é brabíssima, né? Então, assim, tá próximo, tá sendo negociado. Ainda é uma negociação muito difícil, né? Quais os nomes o Palmeiras vai aceitar ceder? Quais nomes o Atlético Mineiro aceitaria receber em troca do Paulinho? Se esse montante de 18 milhões de euros agrada o Atlético Mineiro, o fato é que o Palmeiras está abrindo os cofres, né? Já pagou 12 milhões de dólares no Facundo Torres. O teto do Palmeiras são 200 milhões de reais. Meu irmão, se botar 18 milhões no Paulinho, mais esses 12 milhões aqui no Facundo Torres, já bateu o teto, né? Mas ainda assim, o Palmeiras está atrás de Gabriel Jesus, cara. Gabriel Jesus chegou a receber um contato do Palmeiras, né? Mas o clube inglês não quis abrir mão de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus ainda é muito importante para o Arsenal. Gabriel Jesus disse que, as especulações do Palmeiras mexeram um pouco comigo, mas obviamente todos os clubes sabem meu carinho e amor pelo Palmeiras. Hoje sou atleta do Arsenal, tenho que vestir e respeitar essa camisa. Quem sabe um dia, já deixei bem claro em todas as vezes que falo que é meu desejo um dia voltar para o Palmeiras, mas o meu foco hoje total é no Arsenal. Então é só um sonho distante, né? O Palmeiras tentou, mas Gabriel Jesus
deve permanecer ainda alguns anos na Premier League, tá? Mas o Paulinho tá próximo. Pulando pro Vitória, rapaziada. Vitória conseguiu trazer... Tá tentando trazer de volta Léo Ceará, né? Só que a multa do Léo Ceará lá no Cerezo Osaka do Japão, meu irmão, o negócio é alto, tá? 3 milhões de dólares, 18 milhões de reais. E assim, cara, tu pagar 18 milhões de reais no Léo Ceará, eu não sei se vale não, né? Mas o Vitória tá atrás dele, é um jogador que interessa ali ao Vitória. Jogador que nos interessa. Ele tá no nosso planejamento, trazer 1 ou 2 centroavantes, a depender de como vai ficar na situação com o Alejandro. A gente tem boa relação, cria da casa, né? Foi revelado pelo Vitória. O empecilho é o time de lá, que tem contrato de mais de 2 anos. Estamos tentando desvincular, mas 18 milhões de reais, acho improvável que o Vitória queira fazer esse investimento no Léo Ceará. Comenta aqui embaixo, você torcedor aí do Rubro Negro, se aceitaria 18 milhões de reais aí no Léo Ceará. Outra contratação que está próxima do Vitória. Gabriel, goleiro do Curitiba, tá? Goleiro que foi reserva do Curitiba, né? A gente sabe que o Vitória tá podendo perder o seu goleiro titular, né? Então já tá se movimentando no mercado. O Arcanjo tá aí com negociações avançadas com o Fluminense, então o Vitória já tá próximo de contratar Gabriel, tá? De 32 anos, próximo do Vitória. Estamos com um goleiro com quase tudo acertado. Entre Vitória e jogador, sim. Mas também envolve troca de jogadores. O Vitória está mandando jogador pro Curitiba. Nesse momento já escolheu o jogador e estamos conversando com esse jogador. Depende do Curitiba, né? Cara, Gabriel pertence ao Curitiba, mas passou a temporada emprestado à Juventude, né? Ele jogou a Série A, né? Mas ele foi bem na Série A, mas chegaria para ser titular em caso de perda do Lucas Arcanjo, né? Outro jogador, né, que eu falei até ontem aqui no canal, mas está um pouco mais avançado agora, é o Wellington Rato, tá? Que manifestou o desejo de ir para o Vitória. Então, 32 anos, foi um jogador importante no São Paulo. O Wellington Rato seria titular com toda certeza se fechasse com o Vitória, né? Seria um ótimo reforço, tá? O Wellington Rato fez uma boa temporada pelo São Paulo. E o Vitória anunciou também, cara, um novo patrocinador master, cara, e foi essa semana, né? A Bet7K chegou no Vitória em um valor de contrato histórico, tá? 20 milhões de reais que o Vitória vai receber por todo o contrato, né? Então, mais um time brasileiro aí com uma bet patrocinando a sua camisa. O Vitória trocou aí de patrocinador e conseguiu um valor histórico para a sua camisa. São 3 anos de contrato, né? Então vão ser 20 milhões de reais pago ao longo desses 3 anos, tá? Não é 20 milhões por ano, não. 20 milhões de reais pelo contrato de 3 anos, ainda assim é um ótimo valor. E para finalizar, Grêmio, cara. O Grêmio aí próximo de fechar com Pedro Caixinha, treinador português. Cara, foi muito bem no Bragantino. Essa temporada ele foi mal, mas nas outras temporadas ele chegou a disputar o título, né, do Campeonato Brasileiro com o Bragantino. Eu acredito que seja um acerto do Grêmio, tá? Se ele fechar com Pedro Caixinha, segundo o Globo Esporte, está muito próximo de anunciar o Caixinha, então faltam apenas alguns detalhes. Ele chega ali para substituir o Renato Gaúcho, o ídolo da torcida gremista, né? Mas o Pedro Caixinha fechando com o Grêmio, olha, o Grêmio salta alguns degraus de patamar, na minha opinião. É um treinador que eu acho que a diretoria do Grêmio vai acertar em cheio se trouxer. Comenta aqui embaixo o que você achou das notícias de hoje, das movimentações do mercado, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e não deixa de participar das lives com a gente que acontece aqui no canal à noite, 8, 9 horas da noite. Ativa o sininho para receber quando essa live começar. Deixa sua curtida nesse vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!